Continuando as aulas de construção e análise de algoritmos, vamos continuar aqui com os slides cedidos gentilmente pela professora Cristina Gomes Fernandes, do IME-USP. Vamos falar aqui de redução polinomial entre dois problemas computacionais. Na aula passada nós vimos as classes P e NP de problema de decisão. Para definir a classe NP completa e NP difícil, vamos precisar falar de redução polinomial. Ela permite comparar o grau de complexidade de dois problemas. A ideia é a seguinte: dado dois problemas π e π', problemas computacionais, pode ser de decisão, de busca, de otimização, em geral vai ser decisão, mas aqui é uma definição mais geral. Uma redução do problema π ao problema π' é um algoritmo ALG que resolve o problema π, usando uma subrotina hipotética ALG' que resolve π'. Então a gente imagina que existe um algoritmo ALG' que resolve π', a gente quer com isso construir um algoritmo ALG que resolve o π. Não é isso? De forma que se ALG' é um algoritmo polinomial, o ALG do π também vai ser polinomial. Então, vamos usar essa notação aqui. π se reduz polinomialmente a π', quer dizer que existe uma redução de π a π'. Então, de novo, a gente assume que imagina que existe um algoritmo polinomial ALG' que resolve π'. Então, a gente vai, com isso, construir um algoritmo ALG que resolve o π. Como? A gente vai dar um jeito de transformar uma instância do π numa instância do π', usar o algoritmo ALG' lá de algum modo e, com isso, resolver o problema π. Tá? Que vai ser a construção desse algoritmo ALG usando o ALG' como subrotina hipotética, subrotina que a gente assume que existe. Então, se o problema π se reduz ao problema π' e o problema π' está em P, ou seja, ele possui um algoritmo ALG', que é polinomial, tem polinomial, então o algoritmo ALG que a gente vai construir com essa redução vai ser polinomial também, ou seja, o problema π vai estar em P, certo? Então, a ideia central da redução é essa. Se a gente sabe que tem uma redução do problema π ao problema π' e o problema π' está em P, então o problema π também vai estar em P. Ok? Por que isso é bom? Porque muitos problemas a gente não sabe se estão em P ou não, se tem algoritmo polinomial ou não. Certo? Mas a gente sabe reduzir um problema novo para um problema antigo, conhecido. Né? Então, se a gente conseguir fazer essa redução, a gente consegue achar um algoritmo ALG usando um possível algoritmo desse π'. Tá? Perfeito. Então, vamos aqui mostrar um exemplo. Imagina que nós temos dois problemas π, que é encontrar um ciclo hamiltoniano. Isso aqui é um problema de busca, não é de decisão. E um problema π', existe um ciclo hamiltoniano? Esse sim é um algoritmo um problema de decisão. Tá? E o que é um ciclo hamiltoniano? Um ciclo hamiltoniano é um ciclo que passa por todos os vértices do grafo exatamente uma vez. Vamos mostrar aqui um exemplo rapidinho. Aqui o problema do ciclo hamiltoniano nesse grafo aqui, ó. Esse grafo aqui é o dodecaedro, tá? Ele possui um ciclo hamiltoniano, um ciclo que passa por todos os vértices uma única vez? Sim, tá aqui, ó. A numeração é a numeração do ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e volta para o inicial, né? Volta para o 1. Então, sim, possui um ciclo que passa por todos os vértices exatamente uma vez. Vamos já voltar essa figura em outra aula. Então, continuando. Como é que eu vou reduzir o meu problema π ao meu problema π'? Um problema de busca, um problema de decisão. Então, imagina que tem um algoritmo ALG' que resolve o problema π', que só responde sim ou não se existe ou não um ciclo hamiltoniano no grafo. Ok. Como é que esse algoritmo do problema π vai funcionar? Ou seja, eu tenho um algoritmo, assume que eu tenho um algoritmo que só diz sim ou não se existe um ciclo hamiltoniano. E o que eu quero? Eu quero é encontrar o ciclo hamiltoniano. Tá? É praticamente o mesmo problema, só que um só diz sim ou não e o outro eu quero dizer qual é o ciclo hamiltoniano. Perfeito. Como é que o algoritmo funciona? Primeira coisa, ele chama o algoritmo ALG', que eu assumo que existe para o problema do sim ou não. Se a resposta for não, não existe ciclo hamiltoniano, então eu não vou
conseguir encontrar o ciclo hamiltoniano. Então, a resposta é não tem ciclo hamiltoniano. O grafo G não é hamiltoniano, ou seja, ele não possui ciclo hamiltoniano. Se cair aqui na linha 3, quer dizer que o grafo tem um ciclo hamiltoniano. O que é que eu vou fazer? Então, vou logo dizer a ideia. Para cada aresta do grafo G, eu vou remover a aresta. Se com a remoção da aresta, o grafo resultante continuar tendo o ciclo hamiltoniano, quer dizer que aquela aresta não era tão importante. Então, eu vou ficar removendo arestas enquanto houver ciclo hamiltoniano. Então, eu vou fazendo a pergunta, existe o ciclo hamiltoniano tirando essa aresta? Sim. Então, tira a aresta. Existe ciclo hamiltoniano tirando essa aresta? Sim. Então, tira a aresta. Uma hora vai acontecer o quê? Vai sobrar só o próprio ciclo hamiltoniano dentro do grafo, né? Então, para cada aresta UV do grafo, eu pego o grafo H, resultante da remoção da aresta. E agora eu chamo o algoritmo alg' para o problema de decisão. Eu assumo que ele existe, né? Eu quero fazer uma redução do π por π'. Assumindo que eu sei resolver o problema que diz sim ou não, eu quero resolver o problema de busca. Ok. Se continuar tendo, eu removo definitivamente a aresta. Se não, se ao remover aquela aresta deixa de ter um ciclo hamiltoniano, então eu não removo mais. Eu não removo, né? Eu faço isso até sobrar apenas o próprio ciclo hamiltoniano. Então, o que aconteceria aqui nesse grafo, né? Eu iria tentar remover essa aresta, 1, 2. Essa aresta aqui, por exemplo, entre o 20 e o 7. Poderia remover? Poderia. Entre o 8 e o 12, poderia. Ela não é uma aresta importante, né? Entre o 11 e o 15, poderia remover. Entre o 4 e o 14, iria removendo. Uma hora ia sobrar só essas arestas. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 e assim por diante. Ok? Perfeito. Vamos voltar ao nosso problema. Então, aqui eu fiz uma redução do problema π, que é encontrar um ciclo hamiltoniano, para o problema π', que é o problema de se existe um ciclo hamiltoniano sim ou não. Um ciclo hamiltoniano sim ou não. Tá? Então, a gente está usando para o algoritmo ALG, o ALG' aqui dentro como subrotina. Tá? Professor, e esse algoritmo ALG', existe um algoritmo polinomial? Ninguém conhece até hoje. O problema de decisão do ciclo hamiltoniano é um problema muito difícil. É um problema NP completo, a gente vai ver mais tarde. Tá? Mas isso daqui é eu estou mostrando uma redução. Se existir esse algoritmo ALG' polinomial, então o ALG também vai ser polinomial. É o que a gente está dizendo aqui. Ó. Se ALG' é polinomial, ele consome tempo OP de n, na verdade, então o algoritmo ALG também consome tempo. No caso polinomial, seria Q vezes P de G, onde Q é o número de arestas, porque o ALG' está sendo chamado aqui, ó, nesse laço aqui, o número de arestas Q. Q vezes P de G. Se P é um polinômio, Q vezes P de G também vai ser um polinômio. Então, se ALG' é polinomial, o ALG também é polinomial. Tá bom? Perfeito. Aqui eu acabei de mostrar uma redução do problema de busca para um problema de decisão. Tá? Um problema de busca, encontrar o ciclo hamiltoniano para um problema de decisão, sim ou não. Existe um ciclo hamiltoniano? Agora eu vou mostrar o esquema comum de redução entre problemas de decisão. O π e o π' sendo problemas de decisão agora. Como é que é? Então, aqui é um algoritmo ALG' que resolve o problema π', que é de decisão. E eu quero formar um algoritmo ALG que vai resolver o problema π de decisão também. Como é que vai ser o esquema geral? Eu vou pegar uma instância I do problema π e transformar por um algoritmo T numa instância I', né, do problema π'. Assumindo que existe um algoritmo ALG' que resolve o problema π', a gente executa esse algoritmo com essa entrada I', transformada do I, e esse algoritmo ALG' que resolve π' vai dar resposta sim ou não, já que o problema π' ele é problema de decisão. A resposta que o ALG' der vai ser a saída do ALG. E esse ALG vai resolver o problema π. Ok? Então, π
é sim, se somente se π' e linha é sim. Então, vamos ver aqui o esquema geral mesmo. O problema π se reduz ao problema π'. Se existe uma função de redução t, que eu vou chamar transformação ou tradutor, que traduz uma instância i do problema π para uma instância i' do problema π'. De modo que, se a instância i for sim no problema π, o i' será sim no π'. Se o i for não no π, o i' transformado vai ser não no π'. O importante aqui é o seguinte, é que o i é uma instância qualquer do problema π, mas o i' não é uma instância qualquer do problema π'. Ele vai ser um transformado, obtido do t, uma instância construída a partir do i, e vai ser uma instância do π'. Tá? Então, o t é o que a gente chama de filtro, ou compilador, ou transformador, ou tradutor, ou melhor, uma função de redução que transforma uma instância do π numa instância do π'. Tá? Perfeito. O melhor aqui é ver exemplos para entender bem o que a gente quer dizer com isso tudo. Então, vamos ver aqui dois problemas. O problema SAT, satisfatibilidade, e o problema de sistemas lineares, 0, 1. Tá? Primeiro, SAT. Qual é o problema SAT? É um problema de decisão, sim ou não. Qual é a entrada dele? Quais são as instâncias? É uma fórmula booleana φ. Uma fórmula booleana, ela em geral é em modo de cláusulas, né? Nós temos aqui cláusulas, isso aqui é uma cláusula, isso aqui é outra cláusula, isso aqui é outra cláusula. As cláusulas são ligadas pelo operador e, operador lógico e. E dentro das cláusulas nós usamos o operador ou. E quais são? Isso aqui são literais. Literais são variáveis x1, né, até xn, e literal pode ser uma variável, que é aqui a negação. Então, aqui, por exemplo, essa cláusula só tem a variável x1. Essa cláusula é não x1, ou não x2, ou x3. E essa cláusula só tem um literal, que é o não x3. Negação do x3, tá? Qual é o problema? É saber se existe uma atribuição de verdadeiro ou falso às variáveis, de modo que essa fórmula lógica, fórmula booleana, seja verdadeira. A resposta para esse exemplo é sim. E aqui está um exemplo. x1 verdadeiro, x2 falso, x3 falso. x1 verdadeiro torna isso verdadeiro. x3 falso, não x3 é verdadeiro. E x2 falso, o não x2 é verdadeiro. Como tem um verdadeiro, como é ou e ou, basta ter um verdadeiro para ser verdadeiro. Tá bom? Então, existe uma atribuição que torna essa fórmula verdadeira. Ok, esse é o problema SAT, é um problema de decisão. Agora vamos ver o problema dos sistemas lineares, 0, 1. Dadas, qual é a instância, qual é a entrada desse problema, né? Instância. Dadas uma entrada, uma matriz A e um vetor B, eu quero saber se a equação AX maior ou igual a B possui uma solução tal que XI é igual a 0, XI igual a 1 para todo I. A é uma matriz, X é um vetor, B é um vetor. A vezes X vai ser um vetor também. Eu quero que as linhas e colunas sejam compatíveis, claro, né? Aqui, e A vezes X é maior ou igual a B, onde o vetor X é um vetor de zeros e uns. Tá? Aqui um exemplo. X1 maior ou igual a 1, menos X1, menos X2 mais X3 maior ou igual a menos 1 e menos X3 maior ou igual a 0. Isso aqui a gente consegue escrever como uma equação desse tipo, AX maior ou igual a B. É um sistema de equações, né? A matriz A vai ser 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 1, 0, 0, menos 1. O vetor X é X1, X2, X3 e o vetor B é 1, menos 1 e 0. Tá bom? Perfeito. E eu quero que o vetor X seja só de valores 0, 1. E a resposta é sim. X1 igual a 1, 1 maior igual a 1. X2 igual a 0, X3 igual a 0. X3 sendo 0, aqui é maior igual a 0, tá ok. E aqui, X1 igual a 1, aqui vai ficar menos 1. X2 igual a 0, X3 igual a 0, vai dar menos 1 igual a menos 1, tá ok. Certo? Vamos mostrar uma redução do SAT para problemas de sistemas. Vejam que a natureza dos problemas são bem diferentes. SAT é um problema de lógica, sistemas lineares, um problema mais matemático, né? Matriz.
Como é que eu vou transformar uma coisa na outra? Qual é o nosso objetivo? Dado uma instância do SAT, eu quero uma função de redução que transforme numa instância de sistemas lineares. Eu quero transformar uma fórmula em matriz A e vetor B, que é a instância dos sistemas lineares. A transformação T que eu quero fazer vai receber uma fórmula booleana φ, que é uma instância do SAT, e vai devolver um sistema linear. Vai devolver basicamente uma matriz A e um vetor B. Né? Tá ok. A fórmula é satisfatível, a fórmula lá do SAT é satisfatível, se somente se o sistema AX maior ou igual a B, que eu vou construir ainda, eu tenho que dizer como é que é, admite uma solução 0, 1 para o X. O vetor X tem que ser 0 e 1. Como é que vai ser isso? Vamos ver um exemplo, o melhor modo de entender. A fórmula φ, daquele mesmo exemplo, x1, cláusula x1 e outra cláusula, não x1, não x2, ou x3 e outra cláusula, não x3. Tá? Como é que eu vou construir isso? Eu quero que o x1, que essa cláusula seja verdadeira. Então, x1 maior ou igual a 1. O não x1 vai virar 1 menos x1. O não x2, 1 menos x2. O x3, x3. O ou vai virar mais, o ou vai virar mais. Né? Cada cláusula vai virar uma equação. Uma inequação, né? Uma desigualdade, na verdade. Aqui, não x3 vai virar 1 menos x3. E maior ou igual a 1. O 1 vai representar o verdadeiro e o 0 vai representar o falso. Tá? Então, organizando aqui essa equação, 1 menos x1 vai ficar, passa esse 1 para lá, passa esse 1 para lá, vai ficar menos x1 menos x2 mais x3 maior ou igual a 1 menos 2 menos 1. Não. Então, daqui a gente transforma nisso, vai virar um sistema de equações. Por que que funciona isso aqui bonitinho? Veja, o x1 verdadeiro vai representar o valor 1. x1 falso vai representar o valor 0. Né? Então, maior ou igual a 1 quer dizer que eu quero que todo mundo seja verdadeiro. Para essa forma ser verdadeira, eu quero que seja verdadeiro isso. Isso aqui tem que ser verdadeiro, ou seja, tudo isso aqui tem que ser somar maior ou igual a 1. Isso aqui tem que ser verdadeiro. Veja, se o x3 é 1, é verdadeiro, a variável lá, o x3 aqui, né, a variável x3 agora, eu quero que seja verdadeira, né? Então vai ser maior ou igual a 1 aqui, ó. x3, x3, na verdade, é esse aqui, eu estou olhando para esse, mas é esse. x3, x3, verdadeiro, eu quero que o valor dela seja maior ou igual a 1. Perfeito? Então, o meu objetivo é que tenha pelo menos um 1 aqui. Então, imagina, se o x1 fosse verdadeiro, 1 menos 1 daria 0. O x2 verdadeiro, 1 menos 1 daria 0. E o x3 falso, 0. Daria 0 mais 0 mais 0. Eu não conseguiria maior ou igual a 1. Não é isso? Então, mas se tiver pelo menos um aqui que dê verdadeiro, então o valor que na equação seria 1, somaria maior ou igual a 1. Tá? Perfeito. A redução é essa. Cada cláusula vai virar uma inequação. Aqui o B vai virar tudo 1 no início. Se tiver x1, eu boto só x1. Se tiver não x1, eu boto 1 menos x1. Depois a gente transforma, passa para lá. E obtemos a nossa matriz. Aqui vai ser 1, 0, 0, menos 1 e 1. 0, 0 e menos 1. E o B será 1, menos 1 e 0. Tá bom? Mas a gente obteve isso a partir dessa ideia. Perfeito. Essa é a transformação. Agora vamos mostrar duas reduçõezinhas de problemas bem parecidos. O ciclo hamiltoniano, eu quero saber se existe um ciclo que passa por todos os versos do grafo apenas uma vez. Para o problema caminho hamiltoniano entre U e V, eu quero saber se existe um caminho hamiltoniano. É diferente de ciclo hamiltoniano. O caminho, ele tem que começar no U, passar por todos os vértices uma única vez e terminar no V. Né? Não precisa voltar para o U. Tá? É um caminho, não precisa ser um ciclo. Perfeito? E aqui, problema de decisão. Eu só quero saber se existe ou não um ciclo hamiltoniano. E aqui, sim ou não também. Existe um caminho hamiltoniano que começa no U, passa por todo mundo e termina no V. Né? Perfeito. E aqui uma outra redução. O mesmo problema que eu acabei de descrever aqui para o problema do caminho hamiltoniano. Eu só quero saber se existe um caminho hamiltoniano. Começa em alguém, não precisa ser o U, termina em outro alguém, não precisa ser o V, mas passa por todos os vértices do grafo, uma única vez, exatamente uma vez.
tá? Problemas bem semelhantes, mas são problemas diferentes, tá? Então, vamos ver primeiro a redução do ciclo hamiltoniano para o caminho hamiltoniano. Só um minutinho. Aqui está, ciclo hamiltoniano. De novo, qual é o nosso objetivo? Aqui é o problema ciclo hamiltoniano. Aqui é o problema caminho hamiltoniano entre dois vértices dados, U e V. U e V fazem parte da entrada, da instância do problema. Qual é a instância do ciclo hamiltoniano? Apenas um grafo. Qual é a instância desse caminho hamiltoniano entre dois vértices dados, U e V? É um grafo G, o vértice U e o vértice V do grafo G. Eu quero transformar isso nisso. Eu recebo isso, eu não recebo isso. Eu recebo uma instância do ciclo hamiltoniano e quero transformar numa instância desse problema. Eu tenho que dizer quem são os vértices U e V, quem é o novo grafo G. Tá? De modo que, se esse grafo tiver um ciclo hamiltoniano, esse grafo construído vai ter um caminho hamiltoniano entre U e V. Se esse grafo dado não tiver um ciclo hamiltoniano, esse grafo construído não vai ter um caminho hamiltoniano entre o vértice U e V. Eu ainda vou dizer quem é. Dizer não implica não é a mesma coisa que dizer que o sim de lá do grafo construído implica o sim daqui. Ou seja, mesma coisa, não implica não é a mesma coisa que sim implica sim, a contrapositiva. Ou seja, se esse grafo construído, não é dado, dado é esse. Se esse grafo construído tiver um caminho hamiltoniano entre o vértice U e V, que eu ainda vou dizer quem é, da construção, se for sim, então esse grafo, que é original, vai ter um ciclo hamiltoniano, tá bom? Como é que vai ser aqui a redução? Veja, se esse grafo ele tem um ciclo hamiltoniano, ele tem algo como isso que nós já enumeramos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e etc. Né? Então, por exemplo, aqui no vértice X, aqui, esse vértice especial que eu escolhi qualquer vértice, poderia ser qualquer vértice, escolhi esse, o 3. O terceiro vértice, então eu vou chamar ele de X. Esse vértice X, eu vou ter um ciclo hamiltoniano começando e terminando nele. Por exemplo, começando aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, o 1, o 2 e volta para o 3, que é o X. Tá? Perfeito. Então, como eu tenho um ciclo hamiltoniano começando no X, terminando no X, eu vou pegar esse X e vou transformar em X e X'. Eu vou criar um irmão do X, que eu vou chamar de X', e vou fazer a mesma vizinhança do X. O X é vizinho desse, desse, desse. Então, o X' também vai ser vizinho desse, desse e desse. Tá bom? Eu vou criar um vértice que eu vou chamar o vértice U, que eu tenho que dizer quem é, e o vértice V. É esse U e esse V. O U está ligado ao X e o V está ligado ao X'. Ok? Perfeito. Observe que se tem um caminho, se tem um ciclo hamiltoniano, e nesse exemplo tem, que começa no X e termina no X, é claro, se é um ciclo, começa em algum vértice e termina nele mesmo, então vai ter um caminho hamiltoniano que começa no X e termina no X'. Por quê? Ó, vamos ver aqui no exemplo. Aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2. Só que ao invés de voltar por essa aresta para o X, eu vou por essa aresta para o X'. Então, começou no X, terminou no X'. Perfeito? Perfeito. E como tem do X para o X', então vai ter do U, que do U vai para o X, e do X' vai para o V. Então, eu consigo fazer uma do U para o X, faz toda essa volta, chega no X' e vai para o V. Perfeito? Então, existe um caminho do U para o V, caminho hamiltoniano. É sim. E se aqui for sim? Se existir um caminho aqui no grafo construído do U para o V, eu consigo provar que aqui é sim também? Consigo. Por quê? Porque do U tem que ir para o X, só o único caminho, a única possibilidade do U é ir para o X, a única possibilidade do X' é ir para o V. Tá? Então tem que passar por essa aresta, tem que passar por essa aresta. Se tem, assumindo que sim, existe um caminho hamiltoniano do U para o V. E veja, do X tem que terminar no X'. Eu estou querendo ir do U para o V. Do X vai ter que chegar no X'. Então seria um caminho hamiltoniano do X para o X'.
Só que o x' aqui no grafo é basicamente uma cópia do x. É um irmão falso que a gente chama, já que não tem essa aresta, né? Um false twin, né? Existe esse x' é o irmão do x. É uma cópia do x, praticamente, né? Então, se existe um ciclo hamiltoniano do x por x' nesse grafo G', é porque existe um ciclo hamiltoniano aqui no grafo G. Começa no x, termina no x. Ok? Perfeito. Vamos mostrar agora o outro problema. Ok, e agora o caminho hamiltoniano entre U e V para um caminho hamiltoniano qualquer, né? Então, deixa eu mostrar aqui a figura. Só um minutinho. Aqui. Agora imagina que eu tenho um caminho hamiltoniano, um problema do caminho hamiltoniano entre dois vértices dados U e V. E aqui é o problema apenas de caminho hamiltoniano. Aqui a minha pergunta é, existe um caminho hamiltoniano de U para V? Nesse exemplo aqui existe, né? U vai para o 1, aí a gente vem voltando. 1, aí 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e volta e vem para o V. Então existe um caminho hamiltoniano do U para o V. Passa por todos os vértices uma única vez. Tá? Perfeito. Aqui é assim. Como é que a gente vai construir aqui? A gente pega apenas o U, cria um vértice e liga a ele, e pega o V, liga um vértice a ele. Ok, se aqui existe um ciclo hamiltoniano do U para o V, aqui vai ter um caminho hamiltoniano desse vértice novo para esse vértice novo, certo? Então aqui é sim. Ou seja, aqui é fácil. Se existe um ciclo hamiltoniano do U para o V, vai ter um caminho hamiltoniano, perdão, vai ter um caminho hamiltoniano nesse grafo construído. E tem que ser desse vértice para esse vértice, né? Perfeito. Por que tem que ser desse vértice para esse vértice? Porque esse vértice só tem uma ligação, só tem um vizinho que é o U, e esse vértice só tem um vizinho que é o próprio V, daqui do grafo anterior, né? Do grafo original. Perfeito. E se aqui tem um caminho hamiltoniano? Se aqui tem um caminho hamiltoniano, obrigatoriamente tem que ser desse vértice para esse vértice. Justamente porque ele só tem um vizinho cada um, né? Então, como tem um caminho hamiltoniano desse para esse, nesse grafo construído, é porque no grafo original vai ter um caminho hamiltoniano do U para o V. Ok? Então, se aqui é sim, aqui é sim. Se aqui é sim no grafo construído, é sim no grafo original também. Por quê? Porque se aqui é sim, tem que ser desse grafo, desse vértice para esse vértice, obrigatoriamente, já que ele só tem um vizinho. Ok? Perfeito. Continuando. Outro exemplo, caminho hamiltoniano para o problema de satisfatibilidade. Vamos terminar a aula com esse exemplo aqui. Descreveremos um algoritmo polinomial T, que é o de redução, né, que recebe um grafo G do problema de decisão do caminho hamiltoniano. Se existe um caminho hamiltoniano entre dois vértices quaisquer, entre um vértice e outro, que passa por todos os vértices do grafo uma única vez, e vai retornar uma instância do problema SAT, que é uma fórmula lógica, né? Φ tá ok. Se o grafo G tem um caminho hamiltoniano, então a fórmula que eu vou construir ainda é satisfatível. Tem como satisfazê-la. Existe uma atribuição de VOF que a satisfaz. E se o grafo original não tem um caminho hamiltoniano, então essa fórmula não será satisfatível. Não vai existir uma atribuição de VOF que satisfaz essa fórmula. Tá. Como é que vai ser isso? Então, dado um grafo, eu quero construir uma fórmula, né? Suponha que o grafo G tem vértices 1 até n. Φ é a fórmula, vai ter n ao quadrado variáveis, x e j. I, j, n. Então, para cada vértice I do grafo G e vértice j do grafo G, eu vou ter uma variável x e j. A interpretação vai ser o seguinte: x e j é verdadeiro
se o vértice J é o iésimo vértice do caminho hamiltoniano que eu quero construir. Então, vamos lá de novo. Eu quero construir uma fórmula a partir do grafo, né, original. Ok, e qual vai ser a interpretação? Eu quero com isso obter um caminho hamiltoniano. O vértice J vai ser o iésimo vértice do caminho hamiltoniano. Ok? Então vamos lá. Cláusula. Vamos chamar cláusula por cláusula. O vértice J faz parte do caminho. Todo vértice tem que estar no caminho. A definição de caminho hamiltoniano é isso. Tem que passar por todos os vértices uma única vez. Então, o vértice J ou é o primeiro do caminho, ou é o segundo, ou é o terceiro, ou é o enésimo. É isso que essa cláusula está dizendo. Ou o vértice J é o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou o enésimo. Ok? Para cada vértice J. Vão ser N cláusulas aqui. Além disso, o vértice J não está em duas posições do caminho. O vértice não pode repetir, só pode exatamente uma vez. Então, não xij ou não xkj. Está querendo dizer o seguinte, que não pode acontecer ao mesmo tempo o J está na posição I e o J está na posição K para I diferente de K. Não é isso? Aqui está basicamente dizendo isso. O vértice J não pode aparecer, não pode repetir. É isso que está dizendo aqui. Então, para cada J, vértice J, I diferente de J. Vão ser O de N ao cubo cláusulas aqui. Tá? Então, são muitas cláusulas, mas é um número polinomial. Isso aqui é importante. Terceira observação. Então, aqui eu vou ter um monte de cláusulas desse tipo, um monte de cláusulas desse tipo. Essas cláusulas estão dizendo que tem que aparecer alguma vez, cada vértice. Aqui está dizendo que não pode repetir. O que mais que eu tenho que dizer? Algum vértice é o iésimo do caminho. Eu vou ter que ter um primeiro, eu vou ter que ter um segundo, eu vou ter que ter um terceiro. Né? Perfeito. E o que quer dizer isso? X e 1, ou seja, ou o iésimo é o vértice 1, ou o iésimo é o vértice 2, ou o iésimo é o vértice N. Tá? O iésimo do caminho, que vai ter o primeiro do caminho, o segundo, o terceiro, o quarto. Né? Aqui é o problema de caminho hamiltoniano, não é de ciclo hamiltoniano. Tá? Perfeito. Então, para cada I, são N cláusulas. Porque, como é um caminho hamiltoniano, e vai passar por todos os vértices uma única vez, vai ter que ter o primeiro, o segundo, o terceiro, até o enésimo, onde N é o número de vértices. Tá? Ok. Além do mais, dois vértices não podem ser o iésimo. Querem dizer o que aqui? Que eu não posso ter o vértice 3 e o vértice X e o vértice Y são o primeiro ao mesmo tempo. Não pode. O primeiro ou é o X ou o primeiro é o Y, tá? Então, basicamente isso. Então, não X e J ou não X e K. Está querendo dizer que não pode que o vértice J seja o iésimo do caminho e, ao mesmo tempo, o vértice K seja o iésimo do caminho. Isso não pode acontecer. Isso é outra cláusula. Tá? Para cada I, que é a posição no caminho, e vértice J diferente de K. Tá? É outro grupo, né, grupo de cláusulas. São muitas cláusulas, N ao cubo, mas é polinomial também. Mais uma observação. Se J não é aresta, do vértice I para o vértice J, o J não pode seguir I no caminho. Então, não pode acontecer do vértice I ser o késimo do caminho e o vértice J ser o K mais 1. Porque se eu vou do K para o K mais 1, né, na posição do caminho, eu tenho que andar numa aresta. Então, o vértice que aparece na posição K, se for o vértice I, o K mais 1 tem que ser um vizinho do I. Então, se o IJ não é aresta, isso não pode acontecer. Né? Então, isso aqui vai virar outra cláusula. Então, é O de N ao cubo cláusulas também. Porque para cada I, para cada J, para cada K. Né? Ok? Com todas essas cláusulas, a fórmula φ vai ter O de N ao cubo cláusulas. Que N ao cubo aqui vai ser somando N ao cubo, vai dar a ordem de N ao cubo cláusulas. E cada cláusula tem menos do que N literais. Né? Então, logo, porque N literais aqui só tem duas, né? Essa daqui tem duas, aqui tem N, né? Ok. Então, logo, o tamanho da fórmula que vai ser obtida é da ordem de N à quarta. É grande, mas é polinomial. Não é difícil projetar um algoritmo polinomial T que faça isso.
Aqui a gente já acabou de descrever como é que faz, né? O algoritmo apenas vai transformar o grafo numa fórmula. Que é essa fórmula com esse monte de cláusulas que a gente fez aqui. Ok? Como é que é o argumento? Vamos lá. Φ de g é satisfatível, o que é que eu quero provar aqui? Ó? Vamos lá, vamos voltar aqui para redução. Eu quero provar que se o grafo tem um caminho hamiltoniano, então a fórmula construída, essa fórmula construída, vai ser satisfatível. E se o grafo não tem o caminho hamiltoniano, a fórmula ela não é satisfatível. Para provar que a fórmula não é satisfatível, isso não implica não, eu posso também provar que o sim do construído implica o sim do original. Sim da fórmula construída implica sim do grafo original, não, né, ter-se caminho hamiltoniano. Tá? Ok? Voltando aqui. Vamos provar a segunda parte primeiro. Se a fórmula é satisfatível, né, é o não implica não, que é o sim de lá implica o sim daqui. Se a fórmula é satisfatível, o grafo original tem caminho hamiltoniano. Então vamos lá. Seja T uma atribuição de verdadeiro ou falso às variáveis, né, construídas, de forma que ela seja verdadeira a fórmula. Para cada i existe um único j, tal que tx e j é verdade. Logo, T é a codificação de uma permutação π1, π2 até πn. Não é isso? Porque veio da construção dessa fórmula. Ela obriga que tem que ser uma sequência de vértices e esses vértices têm que estar ligados, né, por arestas. Dois vértices, uma permutação dos vértices, onde πi é igual a j, implica que tx e j é verdadeiro. Para cada k, πk e πk mais 1, aqui da permutação, né, na ordem do caminho, né, que eu quero obter, é uma aresta de g. Isso vai gerar um caminho. Esse caminho, cada vértice está dentro dele, não há repetição de vértices, isso quer dizer que é um caminho hamiltoniano, um caminho obtido por essa fórmula, né? Por essa atribuição, quer dizer, de verdadeiro ou falso. Agora, a primeira parte, o sim do grafo original, ter um caminho hamiltoniano, implica o sim da fórmula construída ser satisfatível, ou seja, ter uma atribuição VOF. Suponha que eu tenho um caminho hamiltoniano, que é uma permutação dos vértices, π1, π2 até πn. É um caminho hamiltoniano onde π é uma permutação dos vértices de g. Então, tx e j é verdade se πi é igual a j. E tx e j é falso se πi é diferente de j. Isso vai dar uma atribuição que satisfaz todas as cláusulas. Certo? De novo, eu vou colocar x e j verdadeiro se o iésimo vértice, né, aqui, for o vértice j. Então, eu vou dizer aqui verdadeiro. E falso, caso contrário. Essa atribuição de valores, VOF, a essas variáveis x e j, vai satisfazer todas as cláusulas, porque vai dar certo aqui nessa construção. Não é isso? Porque um caminho hamiltoniano está satisfazendo tudo isso. Um caminho hamiltoniano, todo vértice aparece uma única vez, não há repetição, né? Que mais? E ele só anda por cima de arestas, não é isso? Então isso aqui essas cláusulas vão estar sendo satisfeitas também. Ok? Perfeito. Então, se tem um ciclo hamiltoniano, eu vou obter uma atribuição de VOF que satisfaz a fórmula construída. Eu estou dizendo quem é o VOF. Ou seja, dado um certificado aqui, que é o caminho hamiltoniano, eu obtenho um certificado lá da fórmula, que é a atribuição VOF. E aqui a primeira parte, dado um certificado aqui da fórmula construída, que é o VOF, eu obtenho um certificado aqui do caminho hamiltoniano original, né, que é o próprio caminho obtido pela atribuição. Perfeito? Ok, então, próxima aula vamos falar dos problemas NP completos. É isso.